Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra, tempo de paz. Quem escreveu Eclesiastes foi um dos homens que a Bíblia diz que foi um dos homens mais sábios do mundo, Salomão. O livro do pregador, Eclesiastes. E parece hoje que o tempo conspira contra nós. Tudo conspira contra nós. O tempo tem sido uma joia preciosa para nós. E quando você perde tempo, você não consegue resgatar o tempo que passou. O tempo que é bem aproveitado, foi bem aproveitado. O tempo que foi desperdiçado, ele foi desperdiçado e não tem como recuperar. Às vezes nós falamos de maneira errada. Eu vou recuperar o tempo perdido. Não tem como. Se passou, passou, não recupera. Dá para fazer novo daqui para frente. O tempo que passou não se recupera. O tempo ele é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. E Deus, quando nos fez, Deus nos fez e nos colocou no tempo e no espaço. Nós aqui estamos em uma data, em uma hora, em um local e em um endereço. E tudo isso dentro de um tempo. Nós iniciamos agora um pouquinho, nós temos tempo para terminar. Daqui a pouco será o tempo de deitar. E mais daqui a pouco o tempo de acordar, levantar e voltar para a labuta. Então nós temos tempo. Só que o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, como Criador, Ele criou tudo, inclusive o tempo. Deus criou o tempo. E um dia, todos nós aqui vamos ter que prestar conta do nosso tempo. Do que fizemos com o tempo. De como nós utilizamos o nosso tempo. E isso me faz arrepiar. Um dia eu vou estar com o Senhor. E um dia eu vou ter que dizer para o Senhor o que eu fiz com o tempo que Ele me deu. Se nós soubermos utilizar bem o tempo será uma bênção a nosso favor. As pessoas, depois de certa idade, elas tentam de todas as maneiras mascarar nelas as marcas do tempo. Mas as marcas do tempo dirão muitas coisas a nosso favor ou contra nós. Eu me lembro de algumas pessoas idosas que passaram pela minha vida e marcaram a minha vida. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu em nossas vidas ciclos. O pregador, o Eclesiastes, está falando aqui sobre ciclos que nós temos na vida. Olha, tem tempo de brincar. Mas tem tempo de parar de brincar. A meninada hoje aí está com 20, 30 anos pensando em brincar. Tem hora para brincar. Mas tem hora da ficha cair e deixar de brincar. Tem hora para trabalhar. Tem hora para amar. Tem hora para tudo. Na igreja, às vezes eu fico irritado. Na hora da mensagem, é o tempo de ouvir Deus falar. O namorado fica fazendo. Cafuné no cangote da namorada. Esses dias tem uma menina lá na igreja que eu estou tentando ganhar o cara para Jesus. O cara chega dentro da igreja, ele começa a ouvir a mensagem, ela vai no cangote do cara. É 1 minuto e meio, o cara começa a dormir.
Ela, ao invés de ser um instrumento de bênção na vida do cara, está sendo um instrumento de maldição. Custou trazer o cara para a igreja, agora trouxe para a igreja, faz o cara dormir. Mas na hora que faz o apelo, ele acorda. Hã? O que houve? O tempo está passando. Eu era menino e havia o seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sei que só eu vi, nenhuma de vocês viram aqui. Né? E tinha lá um episódio que tinha um gênio da lâmpada. E o gênio da lâmpada, quando aparecia, ele virava a lâmpada e falava assim: o tempo está passando. Ah, vocês viram o seriado. O tempo está passando. Ele está passando mesmo, gente. Há uns dias desses, eu era um menino. Me lembro dos tempos de menino. E quanto mais idosos nós vamos nos tornando, as lembranças da nossa meninice vão ficando mais vivas na nossa memória. Será que é só comigo que está acontecendo isso? Vai ficando mais vivas. Você fala, meu Deus, como a vida é breve. Que o tempo passa. Então o pregador está dizendo aqui, foi Deus que criou o tempo. E o tempo é uma dádiva de Deus que a gente deve saber usar com sabedoria. Tiago, o apóstolo, falou assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que vai te dar sabedoria e não vai te cobrar um centavo. Eu tenho pedido a Deus não só discernimento, mas eu tenho pedido a Deus sabedoria. E uma das coisas que eu peço no aspecto da sabedoria é: Senhor, dá-me sabedoria para eu poder trabalhar bem o meu tempo. Porque o diabo ele vai se levantar, como opositor que é, para impedir que os seus sonhos sejam estabelecidos. Mas você tem que planejar, você tem que ser sábio, porque senão lá na frente você vai chegar e vai olhar para trás, e como a palavra de Deus diz, vai dizer assim: olha, eu não tive nos meus dias satisfação, não estou tendo prazer na minha velhice, estou tendo prazer no tipo de vida que eu estou tendo hoje. Planejou mal o tempo. Então a palavra de Deus está dizendo que nós temos que saber usar bem o nosso tempo. Qual é o tempo que Deus tem para você hoje? Qual é o tempo que você está vivendo? Então eu coloquei aqui algumas fases cíclicas na nossa vida que nós temos que ter sabedoria de Deus para passar por essas fases. A primeira e a mais importante é que hoje é o tempo da salvação. Glória a Deus por isso. Hoje, se existe algo urgente na minha vida, no meu planejamento, na minha agenda, é: eu sou salvo ou eu não sou salvo? Se eu morrer agora, eu vou para o céu ou vou para o inferno? Quem me garante que eu vou para o céu? Eu tenho essa certeza? Não tenho. Então eu preciso resolver isso. Então, tempo aceitável é hoje. Eu preciso de salvação hoje. Não dá para negociar para daqui uma hora. Daqui a uma hora, não sei se eu vou ter um piripaque. Eu não sei nem se eu chego lá embaixo. Tudo nesse mundo hoje está relativo. Você sai de uma reunião como essa, o carro te atropela ali, não dá tempo para planejar. Então, primeira coisa que o ser humano precisa incluir na sua agenda é salvação. Porque dentro desse treinamento que nós estamos fazendo nesse mundo, nesse estágio aqui nesse mundo, Deus nos deu um tempo limitado para, com sabedoria, a gente definir a nossa vida na eternidade aqui. Então, primeira coisa que precisamos incluir na agenda de Deus, na nossa agenda, é salvação. Porque se nós não formos salvos dos nossos pecados, nós vamos para o inferno. Mas graças a Deus eu acredito que todos aqui são salvos em Cristo Jesus. Amém? Você precisa ser salvo em Cristo Jesus. Segundo tempo que nós precisamos ter e incluir na nossa agenda. A palavra de Deus diz que ninguém gosta dos tempos ruins. Mas nós temos que estar preparados para os tempos ruins. A Bíblia chama os tempos ruins de deserto. A Bíblia chama os tempos ruins de provação. Alguns hoje no popular diz que o fulano está passando por uma prova. Está passando por um funil. Tempos de provação.
e no tempo da provação, não adianta espernear. Há uma música em nosso cancioneiro evangélico que diz que Deus não aguenta ver um filho seu chorar. Papo furado, Deus aguenta sim, ué. Deus não é homem, igual eu, igual você. Eu vou fazer um choro aqui, eu vou fazer uma mãe que eu vou tocar o coração do pai. Você precisa de Deus aqui. Tem gente que pensa assim, vou fazer uma mãe assim. Não. A gente não dobra a Deus com o nosso choro. Tem gente que acha que dobra a Deus no choro. Essa palavra de Deus diz uma coisa, que Deus não suporta um coração quebrantado e contrito. Aí é diferente. Chorar por manha, mamãe eu quero, com o papai do céu não funciona não. Mas quando o coração se quebranta, quando o coração se situa, eu pequei contra Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não quero mais continuar sendo instrumento do diabo. Eu não quero mais que a minha boca seja instrumento do diabo. Eu não quero mais que os meus olhos não sejam os olhos do Senhor. Me perdoa, pequei. Eu não quero mais que os meus ouvidos glorifiquem mais a Satanás do que o teu santo nome. Me perdoa. Então a palavra de Deus diz que quando nós nos situamos, quando a gente entende que é pecador, e a gente se humilha, a palavra de Deus diz que todo aquele que se humilhar, o Senhor vai exaltar. Então, no tempo da provação, nós precisamos nos agarrar em Deus, não em outra coisa. Tem gente que se agarra na droga, tem gente que se agarra no sexo, tem gente que se agarra nos vícios, tem gente que se agarra na igreja, tem gente que se agarra nas religiões, e tudo isso que eu falei é papo furado, é canoa furada. A única coisa pela qual que nós devemos investir a nossa fé é em Deus. Nós temos que crer em Deus. É grudar nele. Agora, quem gruda em Deus, quem cola em Deus, muda de vida. O que acontece com os casais? Tem muitas pessoas que acham que a minha esposa é minha irmã. Tem muitas pessoas que acham que eu sou irmão dela. Porque você começa a conviver com a pessoa, você começa a se parecer com aquela pessoa. A palavra de Deus diz que você se parece com aquele que se adora. Mas não importa, quando você se torna um adorador e Deus se manifesta, estando em uma reunião como essa, ou não, quando Ele se manifesta, você se quebranta, você chora, você se derrama na presença dEle. Não tem como você não se derramar na presença dEle. Então, o tempo que você está vivendo hoje é tempo de chorar, irmão, chore. Porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. A palavra de Deus diz também o salmista, o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer a alegria vai chegar. O tempo da alegria vai chegar, o tempo do choro vai cessar. Deus é assim, gente, é maravilhoso. Então, se o tempo hoje de alguém aqui é tempo de choro, chore. Não poupe as lágrimas, chore com todas as suas forças. Não tenha vergonha de chorar. Às vezes eu vivo situações tão complicadas na minha vida, tanta pressão, tanta cobrança, pastor não pode errar, pastor não pode fazer gracejo. E eu tenho muita vontade, às vezes, de chorar. E a melhor hora para chorar é quando não tem ninguém vendo, só eu e o Senhor. Então, o tempo de chorar, chore. No tempo de se derramar, se derrame. Porque no tempo e no espaço em que Deus nos colocou, há o tempo do choro, há o tempo da salvação, choro. Mas também vai chegar o tempo da alegria, o tempo em que você vai exultar, porque aquilo pelo qual você lutou tanto tempo chegou na sua vida. A vitória vai chegar. Mas a vitória só chega na vida daquela pessoa que no tempo da aprovação e da provação foi aprovado. Nós sabemos, nós que estudamos, que aqui há algumas irmãs educadoras, ou que foram educadoras, você aplica um teste no aluno
O teste, ele tem como objetivo saber se aquele aluno está apto para passar para o ano seguinte. O que são as provações na nossa vida? São os testes de Deus. A Bíblia diz que Israel ficou em um teste de Deus durante 40 anos, gente. 40 anos eles ficaram no deserto, olha, dando volta. Olha. Perderam tempo? Não, Deus estava tratando com eles. Por que tem respostas de oração que na nossa vida não chegam? Porque a maturidade ainda não chegou. Você não está preparado para aquilo. Você não está preparado para a bênção. Se a bênção chegar, você vai botar tudo a perder. Então o Senhor vai esperar o tempo. Ele é dono do tempo. Vai esperar o tempo aceitável. E o tempo da vitória na sua vida chegará no dia em que você foi testado, provado e aprovado. Tempo da salvação? Tempo da salvação. Quando é o tempo da salvação? É hoje. Tempo da aprovação? Tempo da aprovação. Tempo da aprovação vai trazer choro? Vai. Mas o tempo da premiação trará riso, trará alegria, trará comemoração, trará louros, glórias, coroas. Porque isso é o que nos diz a palavra de Deus. Por isso que no versículo 4 está dizendo que assim como tem um tempo de chorar, tem um tempo de rir. Tem o tempo de plantear, mas tem o tempo de dançar. É assim que Deus faz. E assim que nós precisamos fazer. Utilizar bem o nosso tempo hoje. Na nossa agenda, o primeiro espaço dela tem que ser para Deus. Nos nossos relacionamentos, o primeiro espaço tem que ser para Deus. Infelizmente, gente, por causa das pessoas deixarem Deus para o último lugar na sua agenda, muitas vezes elas vão clamar para Deus e Deus não vai ter agenda para ela. Ah, não, mas Deus é amor. Ele é amor, mas ele é juízo. Deus ama, mas há o tempo da salvação, há o tempo da vitória, ao tempo da oportunidade. E eu disse essa palavra dizendo o que o pregador fala, Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Então que esse tempo hoje, irmãos, aqui, seja um tempo que nós, ao ouvirmos essa palavra, a gente saia daqui dizendo: eu vou dedicar mais tempo ao meu Senhor. Quem dedica mais tempo ao Senhor, não perde tempo na sua vida.